Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula vai ser sobre uma relação que a gente vai fazer sobre a potenciação e a radiciação, certinho? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública, então vamos iniciar. Então aqui no slide o tema da nossa aula, será relação entre potência e radiciação. Então vamos aqui iniciar o nosso slide. Então, potência é o que você já sabe, Então, você já sabe que a potência é, na verdade, o processo de sucessivas multiplicações de um fator por ele mesmo. Então, a gente sabe que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Menos 3 elevado a 5 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Fazendo o jogo de sinal, dá menos 243, desculpa. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, potências de base 1, você já sabe que o resultado sempre será 1. Então, vamos entender agora a ideia de raiz. Vamos pensar no seguinte problema. Vamos focar agora nas potências que envolvem somente expoentes naturais maiores ou iguais que 2. Ao quadrado, ao cubo, a elevado a 4, a elevado a 5, assim por diante. Então, imagine as seguintes perguntas. Qual seria a base de uma potenciação cujo expoente é 3 e a potência é 125? Ou seja, eu estou perguntando para você qual seria o número que eu deveria elevar a 3 para que o resultado fosse 125. A pergunta B, qual seria o número positivo, real positivo, que elevado a 4 resulta em 16? Ou seja, qual é o número positivo que eu devo elevar a 4 para obter 16? São perguntas aí que vai nos remeter à ideia de raiz. Então vamos lá. Essas perguntas nos revelam um sentido inverso para o que vimos até aqui, pois nesses casos temos os valores dos expoentes e o resultado da potência e estamos em busca da base de cada uma dessas potenciações. Então repare, gente, que quando eu calculo, por exemplo, 2 ao cubo, eu obtenho 8. Agora eu estou perguntando para você a ideia inversa. Se eu tenho 8 e eu tenho um expoente 3, qual deveria ser a base que eu devo elevar a 3 para obter 8? Então essa pergunta nos remete a uma nova operação que a gente vai considerar como inversa da potenciação. E nós vamos batizá-la de radiciação, tá bom? Então vamos lá. O que vai ser radiciação? Bora definir logo para deixar em planos miúdos. Então, seja A um número real não negativo, então repare, eu vou trabalhar aí com números positivos para definir a raiz. Não negativos, maiores ou iguais que zero. B vai ser um número real qualquer e N é um número natural maior ou igual que 2. Na verdade, o B, para cumprir a definição, ele vai acabar sendo também um número real não negativo. Então, o que acontece, gente? Nós temos aí, olha como é que a gente vai ler essa expressão. A definição de radiciação é a seguinte. A raiz enésima de A é igual a B se somente se B elevado a N é igual a A. Então, vamos explicar direitinho. O símbolozinho aí que você está vendo, que a gente chama ele de radical. Ele é o símbolo da radiciação. Você pode ver esse símbolo aí como um símbolo de raiz na matemática. O número A, que é o número que está dentro do radical, nós chamamos ele de radicando. É o número que fica lá dentro do radical. O expoente N, aliás, o número N, a gente vai chamar de índice da raiz. É o índice da raiz, ele vai aparecer lá fora, em cima do radical. E o número B, ele é a chamada raiz, é o resultado da operação. Então, a raiz enésima de A é igual a B se somente se B elevado a N é igual a A. Aqui está um pouquinho difícil por causa do algebrismo, mas preste bem atenção. Eu perguntar qual é a raiz enésima de A, é eu ir atrás de uma potência, certo? Na qual o resultado eu sei que é A, o expoente é N, e saber quem é o B. Então, o B eu digo que é a raiz enésima de A. Ok? Então vamos ver aqui uns exemplos para a gente entender bem essa definição. Então, só para recapitular, seja A um número real não negativo, B um número real qualquer, que vai acabar sendo não negativo também, e N um número natural maior ou igual que 2. A gente vai definir a raiz enésima de A igual a B da seguinte forma: se o B elevado a N for igual a A. Então vamos aqui ver uns exemplos com números, alguns exemplos com números para ficar mais claro para você. Veja bem, aqui eu tenho, como é que eu vou ler isso aqui, gente? Raiz cúbica de 125.
Então, se eu perguntar para você qual é a raiz cúbica de 125, qual vai ser a resposta? Vai ser 5. Por quê? Na hora que eu pergunto para você qual é a raiz cúbica de 125, eu estou lhe perguntando qual é o número que eu devo elevar a 3 ao cubo para que dê 125. Esse número é o 5. Então, eu falo que a raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 elevado a 3 é 125. Se eu perguntar para você qual é a raiz quarta de 16, dá 2. Por quê? 2 elevado a 4 é igual a 16. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos um probleminha que é em relação à questão do menos 2 elevado a 4 ser 16. Mas a gente vai definir que a raiz enésima de um número positivo vai ser sempre um número positivo, certo? No terceiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 36. Vai ser 6, porque 6 ao quadrado é 36. Nesse último exemplo, geralmente nós vamos omitir o índice 2. Então, toda vez que for raiz quadrada, que é o índice 2, a gente simplesmente vai escrever o radical com o número dentro, e aí você já sabe que trata-se de uma raiz quadrada, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado dentro do radical. Lembrando que esse número tem que ser positivo, tá bom? Então vamos lá, considerações importantes. Quando o índice ele é ímpar e o radicando ele é negativo, essa raiz ela pode dar um número negativo. Então, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Você lembra que nas potências de base negativa expoente ímpar, o resultado é negativo, né? Da potência. Então, a raiz de índice par dessa potência vai ser a base negativa que originou, que acabou originando, né, essa potência. No segundo exemplo, nós temos raiz quinta de menos 32. Qual é o número que elevado a 5 dá menos 32? É o menos 2 também, porque menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Agora, gente, é importante a gente lembrar o seguinte, que não faz o menor sentido a gente definir raízes de índice pares quando o radicando for negativo. Em outras palavras, nós não executamos o processo, né, dentro do nosso contexto aqui de oitavo ano, a gente não executa a extração de raízes de índice par de números negativos. Por quê? Porque você sabe que a potência de qualquer número a um expoente par, né, independente do sinal da base, o resultado sempre é positivo. Então, por exemplo, se eu peço para você a raiz quadrada de menos 4, não é menos 2, porque menos 2 ao quadrado dá 4. Não existe um número em nosso contexto que ao quadrado dá menos 4, porque qualquer número ao quadrado é positivo, independente se ele é negativo, se ele é zero ou se ele é positivo. Então vamos aqui ver um exemplozinho, ó. Uma outra coisa importante também que eu queria demonstrar, comentar com vocês no caso, é que eu tinha comentado no início da aula. Quando eu falo, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 36? Aí eu pergunto para você qual é o número que elevado ao quadrado dá 36. Você poderia me dizer o menos 6 ou 6, professor, porque o menos 6 ao quadrado também dá 36. Só que a gente vai convencionar o seguinte, que aquele b lá, que é o resultado de uma raiz, quando o radicando for positivo, não negativo, melhor dizendo, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, como a radiciação é uma operação, eu quero que ela me retorne um valor único. Então, eu não quero que a raiz quadrada de 36 seja 6 ou menos 6. Eu quero que tenha um valor fixo. E a gente vai definir que esse valor é positivo. Então, gente, raiz quadrada de 36 igual a menos 6 está errado. Raiz quarta de 16 igual a menos 2 também está errado. A gente vai assumir que em ambos os casos são os valores positivos, tá bom? Então, só para lembrar aqui, quando nós estivermos trabalhando com radicando zero, a raiz enésima de a raiz enésima do número zero, independente do índice da raiz, sempre vai ser zero, porque zero elevado a qualquer número natural maior ou igual que 2 dá zero. A mesma coisa vai acontecer para o 1. A raiz enésima de 1 sempre vai dar 1, porque 1 elevado a qualquer expoente natural maior ou igual que 2 também dá como potência o número 1, tá bom? Então agora a gente vai ver uma forma bem interessante de calcular raízes. Por exemplo, se eu quero calcular a raiz cúbica de 125,
Você já sabe que eu quero saber de um número que elevado a 3 dá 125. Eu quero saber qual é a base dessa potência, né? Então vamos lá. Como é que eu posso fazer? Eu posso decompor o número 125 em produto de fatores primos. Quando eu faço isso, por sorte, eu obtenho que o 125 ele é, na verdade, 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Opa! Mas 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5 é 5 ao cubo. Então, eu já sei que 5 ao cubo é 125. Então, se 5 ao cubo é 125, pela definição de radiciação, a raiz cúbica de 125 é 5, certinho? Então, você pode fazer esse mesmo exemplo aí no seu caderno para o número 216, raiz cúbica de 216, a raiz quarta, por exemplo, de 625, e você vai ver o que você vai obter. Então, não abra mão jamais da decomposição de um número natural em produto de fatores primos. Então, finalizando nossa aula de hoje, nossa aula estudamos a relação existente entre potência e radiciação. Quando bem definidas, essas operações são inversas entre si. Sempre que você se deparar com a seguinte pergunta, qual a raiz enésima de um dado número A, lembre-se que essa mesma indagação pode ser substituída por que número deve ser elevado a n para que a resposta seja A. Tome cuidado com as raízes de índices pares, tá bom? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido o que a gente viu um pouquinho hoje sobre a relação entre potência e radiciação e a inversibilidade entre essas duas operações. Então, por exemplo, 6 ao cubo é 216. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. E assim por diante. Então, depois compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente para você fixar bem o conteúdo. Até a próxima e fiquem com Deus.